Prezados patriotas, é uma honra e um prazer estarmos aqui conversando mais uma vez, espero que seja a segunda vez de muitas vezes, né, com o grande Teixeira Mendes. Já fiz uma apresentação dele na outra vez, mas nunca é demais repetir a apresentação. Quem é Teixeira Mendes? Ele é comunicador social, ele é colaborador do portal Bonifácio, tem artigos maravilhosos, de uma sofisticação literária incrível no portal Bonifácio, do qual eu participo também. Inclusive, se vocês quiserem ler os artigos excelentes que ele escreve, na descrição do vídeo já está lá o endereço para o arquivo de artigos do Teixeira Mendes no portal Bonifácio, né? Ele tem um dom literário bastante expressivo, né? Ademais, ele tem o canal no YouTube Laranjeiras Rádio, dedicado ao tema do futebol, particularmente para os torcedores do Fluminense, né? Sabemos aqui que tem tricolores que nos acompanham, o Luiz Antônio Lapa, por exemplo, um deles, né? Mas é um canal muito interessante, apesar de ter como público-alvo torcedores do Fluminense, fala de futebol em geral e de Brasil em geral, né? Não é um foco clubista, né? Fala de tudo, né? A partir de uma ótica do futebol que é excelente para considerarmos as bases culturais do nosso país, né? Enfim, e o que mais se pode dizer do Teixeira Mendes? Bem, eu só conheço qualidades dele, né? Tricolor, trabalhista, nacionalista, com o nome de um dos maiores patriotas que o Brasil já teve, né? Ele tem o mesmo nome do Teixeira Mendes, o positivista, autor da bandeira nacional brasileira, que livrou o Brasil de ter uma bandeira cópia dos Estados Unidos e fez o desenho dessa bandeira linda que nós temos hoje, essa bandeira que é o retrato do Brasil de fato, é o retrato da nossa natureza, é o retrato das nossas potencialidades, que eu saiba, até onde eu me recordo, é a única bandeira do mundo que tem um projeto nacional embutido nela, né, a ordem e progresso, né, lema muito feliz escolhido pelo Teixeira Mendes, né, do qual o xará dele aqui, né, tem o privilégio de ter o mesmo nome. E o Teixeira Mendes também foi autor de muitos dos projetos de leis sociais e trabalhistas que depois vieram a se tornar realidade na era Vargas. Então, o Raimundo Teixeira Mendes, lá do apostolado positivista, ele é um dos precursores do trabalhismo, né? E se fosse vivo hoje, ele também seria trabalhista, ele também seria tricolor, com certeza. Enfim, então, talvez o Teixeira, talvez a gente esteja falando com a reencarnação do Raimundo Teixeira Mendes aqui. Considerem o Teixeira Mendes, aqui, o nosso amigo aqui, como a reencarnação do grande Raimundo Teixeira Mendes. Então, tenho o privilégio de falar com um dos maiores brasileiros de todos os tempos, que foi o Raimundo Teixeira Mendes, que também é o nosso amigo Teixeira Mendes, né? Enfim, e o assunto que nós vamos trabalhar hoje, né, o assunto que nós vamos conversar hoje, a atualidade do trabalhismo nacional, algumas considerações. Em primeiro lugar, por que trabalhismo nacional? Porque trabalhismo existe em vários países. Tem trabalhismo na Inglaterra, tem trabalhismo na Nova Zelândia, tem trabalhismo na Noruega. Todos são muito dignos e muito justos. Mas o trabalhismo que construiu o Brasil, o trabalhismo que carrega um projeto nacional brasileiro, não é esse trabalhismo internacional, é o trabalhismo
nacional, que foi criado nas condições brasileiras, que foi criado com a cara do Brasil, com o sangue do Brasil, com o cheiro do Brasil, com o gosto do Brasil, com com a morenidade do Brasil, com as belezas do Brasil. Então é um trabalhismo muito específico que não se reduz a qualquer outro trabalhismo. Claro, podemos estabelecer comparações, porque todos eles têm uma preocupação social, todos eles foram formados nas condições específicas dos seus países também, mas o trabalhismo que nós estamos defendendo aqui não é qualquer trabalhismo, né? Não é um trabalhismo enlatado, né? É um trabalhismo orgânico ao Brasil e que esse nome trabalhismo carrega uma mensagem bastante transformadora num país de tradição escravista como o Brasil, em que o trabalho foi historicamente desvalorizado e aviltado, né? Então, o trabalhismo brasileiro ele nasce com essa mensagem da valorização do trabalho, de entender o trabalho como a fonte das riquezas, como a fonte da grandeza do Brasil e que, portanto, deve ser valorizado e deve ser incorporado a essa repartição de riquezas no sentido progressivo, né? É desse trabalhismo que nós. É esse o sentido do trabalhismo, é esse trabalhismo brasileiro, esse trabalhismo nacional, esse trabalhismo verde e amarelo, como a camisa canarinho que o Teixeira Mendes está usando, um dos maiores símbolos do nosso país, né? Muito feliz a escolha da vestimenta dele, porque para falar de trabalhismo, o trabalhismo brasileiro não é vermelho, o trabalhismo brasileiro ele é verde e amarelo, porque ele é do Brasil, ele é orgânico ao Brasil, ele pertence às coisas e a gente do Brasil. E outra coisa, por que a atualidade do trabalhismo? É muito comum a gente ouvir assim, o trabalhismo é a ideologia lá do Getúlio, do Jango, isso já foi superado. Ora, no dia que o trabalhismo for superado, então isso quer dizer que a soberania nacional foi superada, isso quer dizer que os anseios por justiça social foram superados, que os anseios por um desenvolvimento nacional, por um desenvolvimento autônomo, que reflita no plano material a soberania do país, foi superado, né? Enfim, no dia que o trabalhismo estiver superado, então todos esses elementos fundamentais para a grandeza e a dignidade do Brasil, dos brasileiros, estará superado. Não é o caso. Então, nós não consideramos que o trabalhismo esteja superado. Porque o Getúlio e o Jango são velhos. Olha, mesmo já tendo acontecido há várias décadas, continua mais atual do que muita coisa que se diz modernosa que está por aí. Getúlio Vargas é uma figura muito mais atual e contemporânea do que Tabata Amaral, por exemplo, do que Fernando Haddad, por exemplo, né? Tabata Amaral e Fernando Haddad são figuras da República Velha, são figuras do Império, né? Poderiam ser ali do Partido Liberal da época da monarquia. Ou seja, no sentido histórico, eles são mais atrasados, são mais reacionários que o trabalhismo nacional brasileiro. Então, o trabalhismo é a solução para os problemas que o Brasil vive. O Brasil não está precisando de emprego, o Brasil não está precisando de se desenvolver, o Brasil não está precisando de soberania, o Brasil não precisa criar condições de vida melhores para a massa do seu povo, não precisa de um Estado forte que equilibre as relações entre capital e trabalho para desenvolver e aprimorar ambos simultaneamente, não precisa de um Estado que coordene as relações sociais e econômicas do país para que a nossa prosperidade material venha acompanhada de justiça social. O Brasil não precisa de tudo isso. Então, se o Brasil precisa de tudo isso, e todos nós reconhecemos que precisa, então o Brasil precisa do trabalhismo, que foi o maior projeto e iniciativa nacional nesse sentido que o Brasil já teve. E, ao meu ver, aí é o meu ponto de vista, não teve sucessor à altura, né? Reconheço, sim, as grandezas e os benefícios que
que o PT trouxe, que o governo Lula trouxe, que o regime militar trouxe. Reconheço tudo isso, vivo defendendo isso, mas nenhum deles teve a amplitude de visão que o trabalhismo brasileiro teve. Nenhum deles teve. Todos eles viram os aspectos do Brasil de forma parcelar. Todos eles fizeram coisas muito boas, muito corretas, porém de forma fragmentária, de forma descontínua e assistemática. O trabalhismo de Getúlio, de Jango, por favor, não confundir com o trabalhismo de Tabata Amaral e até mesmo de Ciro Gomes. Ciro Gomes não consegue compreender o legado do trabalhismo que ele hoje diz defender, até porque ele foi formado em outra tradição. Acredito que ele tenha boa vontade, mas ele também não alcança essa compreensão. Então, a gente não está falando quando a gente fala de trabalhismo aqui, a gente não está falando de PDT, não. Eu não sou do PDT, Teixeira Mendes também não é, eu acho que não é, né? Enfim, nunca soube ele ser. Pois é, não é. A gente não está falando de PDT, porque a gente acredita que o trabalhismo é um patrimônio nacional do Brasil, não é patrimônio partidário. O trabalhismo brasileiro pertence a todos os brasileiros, não pertence a um partido com o nome trabalhista. Até porque, se fosse a rigor para pertencer a um partido, seria o PTB do Roberto Jefferson e da Cristiane Brasil, né? Que, enfim, dispensa comentário. Né? Não preciso nem dizer em que eles se diferenciam do trabalhismo histórico, porque isso é muito evidente. Enfim, então nós consideramos o trabalhismo como um patrimônio nacional que precisa ser retomado, né, para que o Brasil possa fazer frente aos desafios desse século. Né, porque absolutamente todas as questões que estavam lá sendo defendidas por Getúlio, por Jango, pelo antigo PTB, todas elas são de extrema urgência e necessidade hoje em dia. Mas nós temos a quarta revolução tecnológica. Isso é o de menos. Né? Porque, tudo bem, a quarta revolução tecnológica está aí, mas as pessoas precisam de emprego, não precisam? E esse emprego precisa ser digno, não precisa? Não. E quem é que vai garantir essa dignidade? Só pode ser o Estado. É o Estado que tem que regular as relações de trabalho para garantir que no próprio processo de produção os assalariados não sejam explorados e assim a justiça social seja criada nas relações de trabalho, para que a sociedade possa se tornar ao mesmo tempo mais rica e mais justa. Né? Então, isso é a essência do trabalhismo, um Brasil maior e melhor para todos. Né? O trabalhismo não é marxismo, o trabalhismo não é liberalismo, o trabalhismo não é fascismo. Né? Por quê? Porque o liberalismo é o primado do indivíduo e da concorrência entre indivíduos e corporações. O marxismo é o primado das classes e da luta de classes. E o fascismo é o chauvinismo. Né? É o pseudo-nacionalismo que usa os símbolos nacionais para destruir setores da própria nação. O trabalhismo é diferente disso tudo, porque o trabalhismo se assenta no primado da soberania nacional e da cooperação social. Então, ele é por base diferente de tudo isso. Trabalhismo é algo completamente distinto das principais teorias políticas da Europa Ocidental do século XX. Né? Por isso que eu falo, o trabalhismo nacional de que estamos tratando aqui é uma realidade do Brasil. Por isso que ele é nacional. Né? Ele não deve nada aos trabalhismos e aos socialismos de outros países, porque ele se criou no contexto brasileiro para atender às necessidades e aos reclamos da nacionalidade brasileira, do povo brasileiro. Então, acho que já falei demais para variar, né? Então, eu passo a palavra para o nosso convidado, Teixeira Mendes. Boa noite, Quintas. Boa noite, amigos do portal Brasil Independente. Bom, começar aqui agradecendo, né,
o Quintas pelo convite, a todos pela audiência, né? Agradeço também, um pouco tímido, né, e envergonhado seus elogios em relação aos meus textos, mas por outro lado, também uma tabela, né, uma admiração de tabela, ou seja, uma admiração recíproca, porque eu sou leitor dos seus artigos no portal Bonifácio, né, e você tem uma obra como historiador, como cientista político, uma obra muitíssimo importante, né, de resgate do pensamento nacional, né, de resgate da inteligência nacional, tão ignorada nos meios intelectuais e acadêmicos, né? Então, pela importância, pela relevância do seu trabalho, também te faço aqui um elogio que eu já fiz várias vezes, né, em conversas privadas, mas agora eu tenho a oportunidade de fazer em público, né? Aqui o seu trabalho no canal, né? O seu trabalho como intérprete, né, do pensamento nacional brasileiro, também como um intérprete do Brasil, um jovem, né, com uma capacidade intelectual tão grande, com tamanha erudição, que tanto nos ensina, né? E estamos aqui para falar da atualidade do trabalhismo. Bom, como o Quintas falou, a minha área é o esporte, mas eu sou brasileiro, né? E sou um trabalhista, né? E uma vez me perguntaram, né, por que eu era trabalhista. Porque num belo dia eu, pela primeira vez, tive lá a minha carteira de trabalho assinada. E num belo dia eu tive folga remunerada. E num belo dia eu tirei férias, né? E num belo dia eu tinha 13º, né? Num país, como o Quinta já falou, foi forjado, né, pela superexploração escravista da força de trabalho. Alguns autores, como Jacó Gorender, falam até mesmo de um modo de produção escravista brasileiro, das especificidades do escravismo brasileiro. Então, a obra do trabalhismo, né, no contexto brasileiro, é muitíssimo importante. E, como Quintas falou, né, porque a atualidade do trabalhismo, né, por tudo isso que já foi colocado, e além, né, a questão do emprego, a questão da soberania nacional, tema atualíssimo, né? A gente vai ter oportunidade de debater isso aqui mais amplamente. Mas por que atualidade, não atualização, né? Atualidade porque o trabalhismo é ato, né? E é ato porque ele realiza, né, no campo ético, político, o sentido pleno da justiça da nossa história, certo? E, tal como o Quintas falou, porque o trabalhismo ele não pode ser reduzido, ou porque o trabalhismo ele não é redutível a um partido, como o PDT, né? O mesmo o PDT, o PTB, aliás, isso me lembra aquele poema, eu não lembro se é do Carlos Drummond de Andrade, né? De quando, ali no contexto da reabertura, o Brizola perde a sigla, né? Um poema muito bonito, né? De um homem que chora por 3 letras. Mas por que, então, né, o trabalhismo não é redutível a um partido? Da mesma forma que, por exemplo, o marxismo, né, não é redutível a um partido, ainda que possa existir um partido marxista, um partido socialista, um partido comunista, né, que tenha inspiração no marxismo e em Marx. Eu vejo o trabalhismo como uma filosofia, porque, além de uma obra política, histórica, né, além de constituir o sentido da história nacional, o trabalhismo também nos legou, desde as suas origens, né, na sua plurigênese, uma obra teórica fantástica, certo? E é por isso que é importante falar do trabalhismo e da sua atualidade, porque o trabalhismo é em ato e é o sentido da nossa história.
Exatamente isso, excelente colocação, né? E outra coisa, você fez uma pergunta muito interessante, por que atualidade e não atualização? Bem, atualização já vem com a própria prática, né? Porque o contexto nacional, internacional hoje, né, as circunstâncias históricas atuais não são as mesmas de 70, 80 anos atrás. Então, só pelo fato do trabalhismo ser colocado hoje em dia, automaticamente já é uma atualização. Né? Então, a gente não precisa perder tempo com a atualização. O que é mais importante é centrar nos princípios e nos fundamentos. Né? Porque todo movimento político ele precisa de princípios e fundamentos, e o trabalhismo do Getúlio, né? O trabalhismo do antigo PTB já tem todos esses princípios e fundamentos. Eu desafio todos, né, a procurarem o programa partidário do antigo PTB. Né? Eu vou até colocar aqui depois para vocês verem. Né? Eu desafio todos a lerem o programa partidário do PTB e verem se tem alguma coisa ali que não seja atual. Tudo ali é atual. Tudo ali pode ser colocado nos dias de hoje. Né? Sempre que alguém fala assim, o mundo mudou, sim, evidentemente, há mudança, mas algumas demandas permanecem. Né? Demanda por pleno emprego. Por que não hoje? Né? Porque até as novas tecnologias são poupadoras de mão de obra. Então me digam por que a China, que é o país que mais prospera no século XXI e é o país que está na vanguarda tecnológica em absolutamente tudo, não tem desemprego. O desemprego da China é baixíssimo, acho que é 4%. E a China tem 1,5 bilhão de habitantes. Um país de 1,5 bilhão de habitantes, que é vanguarda tecnológica em todos os setores, né? Que tem todas as tecnologias poupadoras de mão de obra, por que não tem desemprego? E por que vários países da Europa, com uma população bem menor e uma capacidade tecnológica inferior à da China, têm taxas de desemprego crônicas na casa de 20%? Ou seja, então a questão não é a tecnologia em si, a questão são as opções políticas que são feitas. Né? E o trabalhismo ele faz a opção política pelo pleno emprego. E já fazia 70 anos atrás, e esse é um princípio que tem que ser retomado hoje. É claro que quando a gente colocar isso em prática, a gente vai fazer nas condições de hoje, evidentemente, porque não existe outra condição a se fazer que não as atuais. Né? Mas então a gente vê que muito mais importante do que a atualização, que já é espontânea, é a atualidade do trabalhismo. Né? Quando o trabalhismo lá atrás falava em criar industrialização com direitos trabalhistas para a indústria brasileira não repetir a tragédia social que foi a industrialização na Inglaterra, na França, no século XVIII e XIX, em que os trabalhadores eram praticamente escravos. Mas esse é um princípio muito atual. É claro, todos nós defendemos a reindustrialização do país, mas nenhum de nós quer ou deveria querer que essa reindustrialização se dê em condições de salários de fome, de extrema exploração do trabalho. A gente quer uma reindustrialização para ampliar as bases materiais do país e ampliar as riquezas a serem distribuídas. A gente não quer reindustrialização para encher os cofres da Fiesp. Né? A gente quer a indústria para melhorar as condições de vida da população. E a indústria, por si só, não vai fazer isso. Não vai melhorar as condições de vida da população. Só vai melhorar se entrar a mão firme do Estado para mediar as relações entre os empresários e os trabalhadores e dizer assim, tem um piso mínimo de dignidade do qual nenhum patrão pode privar dos seus trabalhadores. E quem é que vai fazer isso? É o trabalhismo. Já defendia isso lá atrás e continua defendendo hoje. Um desenvolvimento autônomo. A gente precisa de desenvolvimento autônomo. O Brasil tem muitos recursos naturais, tem muita população, né? Tem tudo para se desenvolver de forma soberana, mas precisa que esses recursos sejam nacionalizados e aproveitados para dentro, para servirem de matérias-primas para a nossa indústria, para o nosso trabalho, para o aproveitamento pelo nosso trabalho, para a valorização do nosso trabalho. Né?
O trabalhismo já defendia isso lá atrás e é um princípio que precisa ser retomado hoje. Então a gente vê como é atual o trabalhismo, né? O mundo mudou, mas não é nesse sentido que esses canalhas que falam que o mundo mudou falam, não. Né? O mundo mudou, sim, muitas vezes para pior, né? Porque se esqueceram esses princípios e esses fundamentos. Então nós precisamos mudar de novo para retomar esses princípios e fundamentos. Né? Então, mas o trabalhismo é velho. Então, o Hugo Chávez, né? O grande Hugo Chávez, grande estadista Hugo Chávez, ele construiu ele não foi um socialista marxista ou soviético ou chinês, não. Ele foi buscar em Simão Bolívar, né, no herói da independência da Venezuela, os princípios e fundamentos para o socialismo bolivariano. O socialismo da Venezuela não é socialismo europeu, não é socialismo de neve. É socialismo bolivariano, é socialismo com a cara da Venezuela, com a história da Venezuela, com o cheiro da Venezuela. E o trabalhismo nacional do Getúlio é a mesma coisa. Né? Mas é antigo? É antigo nada, é muito atual. O que é antigo é essa picaretagem de dizer que tudo que é bom é antigo e que por isso não presta. Isso a República Velha já falava. Os liberais da República Velha, os liberais escravistas oligarcas da República Velha, antes do trabalhismo, antes do Getúlio, diziam que indústria era coisa do passado. Né? Que isso era coisa lá do mercantilismo do século XVII. Enfim, a história provou que eles estavam errados, assim como a história está provando que os liberais de hoje, que os antitrabalhistas de hoje estão completamente errados. Né? O movimento político que melhor expressou os movimentos os desejos, né, e as tendências de soberania, de emancipação nacional, de justiça social, de liberdade social, foi o trabalhismo. É o trabalhismo e é esse que estamos defendendo aqui. Então, o trabalhismo é muito atual, sim, e eu vou ser bastante franco e direto, porque eu não gosto de meias palavras. Né? Getúlio Vargas é uma figura muito mais atual e contemporânea do que Luciano Huck, do que Djamila Ribeiro, né? Do que todos esses pilantras, patifes que estão por aí se vendendo como novo, mas que, na verdade, são a vanguarda do atraso, são a vanguarda do que é de mais arcaico no Brasil, porque todos eles querem a recolonização do Brasil. O Brasil dos sonhos deles é o Brasil colônia, né? O Brasil para um mero extrativismo dos países do Atlântico Norte, um país escravista, um país contra os brasileiros, um Brasil que não conhece a brasilidade. É esse o projeto desses patifes, isso que é velho, porque isso é a colônia. Né? Esse é o estatuto colonial que a independência do Brasil começou a superar pela iniciativa de José Bonifácio, Maria Leopoldina, mas que só com Getúlio Vargas, com a Revolução de 30 e com o trabalhismo é que se pôde ganhar maior consistência institucional e maior capilaridade e força política. É isso que precisamos retomar hoje. O século XIX, a Revolução Nacional do Brasil já teve duas fases. A independência do Brasil, que foi incompleta, foi abortada, foi retomada pela Revolução de 30, que foi abortada em 1980, né? E agora, no século XXI, precisamos construir o terceiro momento da Revolução Nacional Brasileira, para continuar esse processo de emancipação que começou em 1922, foi aprofundado em 1930 e nós precisamos retomá-lo para a gente ter um país no futuro, porque senão a gente vai ficar na merda. Ou talvez pior do que na merda. Para a gente ficar na merda, a gente ainda vai ter que melhorar muito. Felipe, você coloca um tema que eu acho que é fundamental, né? Que é a ideia, a questão da velheidade do trabalhismo, né? E do nacionalismo, de uma forma geral, porque essas duas coisas estão geminadas, né? São irmãos siameses, o nacionalismo e o trabalhismo, né? Bom, você coloca o tema importante, porque eu também sou muito confrontado com essa ideia, né? Da velheidade do trabalhismo. Primeiro que ser velho não é uma coisa ruim.
E eu gosto muito dos velhos que eu conheço, né? Eu sempre tive uma boa relação com os velhinhos e tenho um projeto de vida, senhoras e senhores, que é ficar velho. Eu vou conseguir ficar velho, isso é um projeto de vida meu. E as ideias, elas são imperecíveis, né? Ou seja, a perenidade das ideias, a perenidade dos princípios. Eu pergunto, né, para aqueles que argumentam, né, sobre a veleidade do trabalhismo, ora, os princípios da geometria euclidiana não foram superados. Os princípios da lógica aristotélica continuam. É claro que as ideias surgem num determinado momento histórico, né? As ideias possuem um lastro real, material, histórico, né? Mas as ideias possuem a transcendência, né? Uma certa transcendência. E o princípio, né? Essa ideia dos princípios fundadores, né? Carregam, então, a marca do imperecível, né? A marca do perene. Né? Eu acho muito importante colocar essa questão. Agora, é claro, como isso se realiza num determinado momento histórico, essa é a tarefa, obviamente, da política. Você falou do Chávez, né? Do Hugo Chávez. Eu lembro de uma entrevista, se não me engano, em que o Suassuna falava da profunda admiração de Hugo Chávez por Getúlio Vargas, né? E você mesmo colocou, né? O Chávez, ele busca uma empatia com Bolívar por um motivo muito fundamental, porque o tema da soberania nacional no contexto latino-americano, ele não é o mesmo tema, né? Não tem o mesmo conteúdo, né, do conceito de soberania dos autores clássicos ocidentais. Aqui, a soberania significa independência nacional. Então, quando se fala de soberania, se fala como uma espécie de prelúdio, né, de partida preliminar do conceito de independência. A ciência política, a filosofia política, um filósofo brasileiro, ele precisa pensar o conceito de independência, ele precisa pensar a independência como um conceito político, né? E também Vargas procura uma empatia, né, no seu projeto revolucionário em 30, com o projeto de independência bonifaciano, certo? Outra coisa que você coloca que eu acho fundamental, que é o emprego, né, a ideia de emprego e da modernização, né, da sociedade brasileira, da industrialização do Brasil, né? Bom, nós já falamos aqui, o Brasil era um país, né, agrário exportador antes de 30. Essa história é predominantemente, né, fundada na superexploração escravista da força de trabalho. E aqui, tal como você ressaltou, né, nós evitamos os inconvenientes, o trabalhismo evita os inconvenientes notadamente da segunda revolução industrial do Ocidente, né, que é marcada também ali por uma exploração desumana e, por que não dizer, escravista do operário, né? Então, o trabalhismo, ele funda uma ética, né? E o trabalho como traço distintivo do ser humano, o trabalhismo brasileiro, na sua originalidade, ele desenvolve, então, um ethos do trabalho, né? Ele desenvolve uma ética para pensar o trabalho. E o trabalhismo, portanto, é um humanismo, né? Porque ele pensa a condição humana a partir dessa noção ética fundamental que você coloca, Felipe, que é a dignidade. E essa dignidade, a dignidade humana, que se manifesta na nossa particularidade nacional, certo? Ela não vem da Revolução Francesa. Ela não vem do universalismo liberal. Ela não vem da Declaração dos Direitos da Revolução Americana. Ela não vem da Declaração dos Direitos do Homem, do Cidadão, da Revolução Francesa, né? Essa dignidade, ela vem da Revolução Brasileira, né?
que a Revolução de 30, o verdadeiro nome dela é Revolução Brasileira. Ali, sim, se funda uma carta, né? Essa é a nossa carta revolucionária, essa é a nossa Declaração dos Direitos. Ali, sim, se funda uma carta revolucionária verdadeiramente humanista, né? Onde a dignidade humana é contemplada. Não é o justnaturalismo liberal que inspira a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né? Que é o nosso atestado de liberdade. O nosso atestado de liberdade tem uma influência justpositivista, né? Tem uma influência positivista, e a gente vai falar disso mais à frente. O homem é livre, não porque um francês escreveu no papel, mas um homem é livre quando tem férias, 13º, quando tem uma limitação da sua jornada de trabalho. Repito, enfatizo, no contexto, né, onde o diapasão civilizatório é a superexploração escravista da força de trabalho. No Manifesto Antropofágico de 1928, o Oswald de Andrade escreve: queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa. 2 anos depois, ela acontece, e é a Revolução Brasileira, a Revolução de 30, a maior revolução da história moderna e que legou a maior carta de direitos da história moderna, que é a nossa querida CLT, e que, portanto, né, o trabalhismo é um humanismo e, repito, é uma filosofia, né? E o trabalhismo, mais que o liberalismo ocidental, ele foi além, né, na questão da ética e do respeito à dignidade humana. Exatamente isso. O que você está descrevendo era o que o Getúlio chamava de liberdade social. Porque qual a diferença da liberdade social para a liberdade individual? A liberdade individual, ela começa e termina no próprio indivíduo. A liberdade individual em si, ela não tem valor, até porque ela é uma abstração. Porque o ser humano é um ser social. Então, qual o sentido de uma liberdade meramente individual? O que é liberdade individual? A liberdade de dar um pigarro, se você tiver vontade? É liberdade, tá coçando aqui, eu vou lá e dou uma coçada. Então, é porque isso é uma coisa que começa no indivíduo e termina, e se esgota no próprio indivíduo, né? Enfim, agora, se bem que eu já não sei mais, né? Porque do jeito que o mundo tá ficando esquisito, daqui a pouco estão proibindo a gente até de coçar a cabeça, se der uma coçada, né? Nem mais respirar direito a gente pode aí em muitos lugares, né? Mas, enfim, qual é o sentido da liberdade social? É a liberdade que se realiza na vida em sociedade, né? Então, é a liberdade no sentido da cidadania plena. É a liberdade que só existe quando é garantida a dignidade material e a dignidade social de que todo ser humano precisa para ter uma vida decente, né? Então, isso, para a grande maioria das pessoas, isso só acontece quando se tem um emprego, quando se tem férias, quando se tem 13º, quando se tem moradia, quando se tem escola, quando se tem universidade, né? Quando se tem saúde, né? Quando se tem acesso quando se tem direito a uma aposentadoria digna, né? Essas são as condições sociais da liberdade, né? Então, a liberdade social é uma compreensão mais profunda de liberdade. E isso ajuda a desmistificar uma outra questão, né? A de que a Revolução de 30, a Era Vargas, teria sido liberticida. Não foi o caso, né? Muito pelo contrário. Foi ela que garantiu a verdadeira liberdade por meio da liberdade social, por meio dos direitos trabalhistas e dos direitos sociais. O próprio desenvolvimento material do país já foi uma manifestação dessa liberdade, tirar as pessoas da miséria, né? Tirar as pessoas da privação e dar a elas
uma melhoria e um horizonte de melhoria para as futuras gerações, e isso também faz parte da liberdade, né? Então, o Getúlio, o trabalhismo, também não considerava a liberdade uma veleidade burguesa, um capricho burguês. Não era o caso. Eles levavam a liberdade muito a sério, né? E por isso que procuravam garantir as condições institucionais e sociais dessa liberdade, diferente dos liberais também, porque os liberais defendem muito a liberdade da boca para fora, mas na vida concreta o que eles querem é liberdade para o patrão chicotear o empregado, né? Então não é esse tipo de... Isso não é liberdade, né? Porque a liberdade é algo que se faz com as pessoas e não contra as pessoas. O patrão chicotear o empregado, isso não é a liberdade do patrão, né? Isso é o arbítrio do patrão. Liberdade é diferente de arbítrio. A liberdade é algo que existe numa convivência harmoniosa e cooperativa entre as pessoas. Então, e era essa... O trabalhismo nacional, o trabalhismo brasileiro, ele sempre valorizou muito a questão da liberdade. E aí eu pergunto, o que é que isso tem de defasado? O que é que isso tem de obsoleto? Não tem absolutamente nada. O que está defasado e obsoleto é isso aí que a gente vê imperar ao longo de todo o espectro político do país. Uma direita que acha que o governo reduziu o preço do combustível é chavismo, é totalitarismo, é populismo, né? Uma esquerda que acha que o arbítrio identitário, né, que destruía a memória do país, destruía os símbolos do país, isso é liberdade e empoderamento, né? Isso não liberta e não empodera absolutamente ninguém, porque se você destrói a sua memória, se você destrói os seus símbolos, você está destruindo a própria base na qual você existe. Você está destruindo todo o conjunto de aspectos que fazem com que você possa viver de alguma forma. Então, liberdade não é isso, né? Então, esse conceito de liberdade social que o Teixeira Mendes tão bem explicou, isso é central para o trabalhismo e isso permanece muito atual. Eu estava procurando aqui o programa partidário do PTB de 1945, né? Eu não estou encontrando esse programa na internet. É curioso porque eu lembro de ter visto na internet há um tempo atrás, né? Mas infelizmente não estou mais encontrando, né? Enfim, mas o que é que tinha no programa partidário do PTB de 1945? Tinha lá a manutenção e o aprofundamento dos direitos trabalhistas e a extensão dos direitos trabalhistas aos trabalhadores rurais, a reforma agrária, o planejamento governamental, a industrialização com a participação dos trabalhadores na distribuição das riquezas, a nacionalização dos recursos naturais, né, para eles poderem ser industrializados, gerarem valor, gerarem emprego aqui dentro. Então, tudo isso permanece muito atual. Então, a gente não precisa ficar aí pensando em projeto nacional. A gente já tem projeto nacional, né? Mas Getúlio já estabeleceu as diretrizes do projeto nacional brasileiro, que eram as mesmas diretrizes que o Bonifácio, lá no contexto da independência, tinha feito, né? Então, digamos assim, que o Teixeira... Eu gostei muito da expressão do Teixeira Mendes, bonifaciano, né? O Getúlio, de certa forma, ele foi um trabalhista bonifaciano, né? Se o Chaves foi um socialista bolivariano, Getúlio foi um trabalhista bonifaciano, né? O trabalhismo do Getúlio não era o trabalhismo inglês, era um trabalhismo brasileiro, né? Era o trabalhismo de Bonifácio que ele retoma e aprofunda. É a Revolução Nacional Brasileira que o Getúlio dá prosseguimento, né? A Revolução de 30 foi a Revolução de 30 foi a retomada do processo de independência do Brasil,
né? Porque as pessoas não sabem, né, essa informação é omitida dos brasileiros, que quando o Brasil se tornou independente, né, muitos grupos que fizeram a independência do Brasil, liderados pelo Bonifácio, pelo irmão dele, com o apoio da Maria Leopoldina, e o apoio mais ou menos de Dom Pedro I, embora o Dom Pedro I tivesse outras preocupações, mas também em algum momento deu apoio a isso, né? Era de uma independência completa do Brasil, de uma independência política, uma independência econômica e uma independência social, que aí teria a abolição da escravidão, teria a industrialização, teria o desenvolvimento da agricultura, teria a reforma agrária, teria tudo isso, a incorporação dos negros e dos índios ao que havia de mais avançado na civilização. E só que desde 1823, desde que o gabinete dos Andrades foi demitido, que esse projeto foi abandonado. Então, só em 1930 é que esse processo de independência global do Brasil é retomado. E é retomado por Getúlio Vargas e pelo movimento trabalhista que sucedeu à Revolução de 30. Né? O movimento trabalhista esse que incorpora o legado nacional do positivismo, que incorpora o legado nacional das greves anarquistas de 1917. Essas greves foram muito importantes para colocar a questão social no centro do debate político, e foi a Revolução de 30 que deu uma resposta a essa questão social, uma resposta incorporando a questão social como preocupação central das instituições políticas do país a partir de então. Como Vanderlei Guilherme dos Santos uma vez colocou muito bem, o Getúlio tirou a justiça social da masmorra e a distribuiu nas fábricas. Foi exatamente, ou seja, então, aquelas greves lideradas pelos anarquistas de 1917, elas tiveram elas foram respondidas, né, foram contempladas pela Revolução de 30, pela Era Vargas. Então, o trabalhismo incorpora essa herança operária, que é uma herança nacional, incorpora a questão da independência, incorpora a questão do tenentismo, né, colocando um papel construtor de país para as Forças Armadas, né, as Forças Armadas não só como repressoras da população, mas como participantes, como protagonistas da construção nacional, da construção social do país. A questão do movimento sanitarista também, que o trabalhismo incorpora, né, de forma a estender os avanços da medicina, os avanços da ciência a toda a população, né? Já é o protótipo do SUS, né, que é a culminância do movimento sanitarista, que foi incorporado pela Revolução de 30. A saúde pública também foi bastante reforçada durante a Revolução de 30, tanto é que várias doenças que eram endêmicas ao Brasil, como tuberculose, malária, febre amarela, foram bastante diminuídas e algumas praticamente erradicadas do país durante a Era Vargas, graças ao trabalho de sanitarização do país, né? Ou seja, colocando o Estado como um agente promotor da saúde pública, né? E isso sem fazer lockdown nenhum. Que é, ou seja, porque eles resolveram a questão da saúde pública. Lockdown é outra coisa. Lockdown não tem nada a ver lockdown não tem nada a ver com saúde pública, né? Mas o Getúlio estava preocupado com saúde pública. Para o Getúlio seria mais fácil falar assim, tá tendo um surto de malária, de febre amarela, de tuberculose. Seria fácil para o Getúlio falar, fica em casa e não saia nunca mais, né? Mas se ele fizesse isso, a gente estaria dentro de casa, o povo brasileiro estaria confinado até hoje. Ele não fez isso. Então ele foi e atacou os problemas básicos, problema de saneamento, problema de moradia, problema de alimentação, problema de escolarização, de acesso à escola. Tanto é que as primeiras campanhas universais de vacinação no Brasil começam nas escolas, né? Getúlio estrutura o sistema de educação pública no Brasil, que até então não existia, e logo depois da Revolução de 30 ele cria o Ministério da Educação e Saúde. Então, na medida que ele construiu as primeiras escolas públicas, o povo as crianças do povo que foram para as escolas públicas também eram vacinadas, né?
E ali se foram erradicando doenças que já eram seculares no Brasil e que flagelavam grande parte da população. Então, a era Vargas foi uma confluência de diferentes tendências, de diferentes movimentos, de diferentes correntes que, cada qual ao seu modo, ajudaram a construir o Brasil. E a era Vargas e o trabalhismo reuniram e sintetizaram tudo isso num movimento de emancipação nacional, de revolução nacional, que continua a obra de José Bonifácio na independência. E é isso que precisamos retomar hoje. Alguém vai falar assim, isso é velho, que seja. Né? É velho, mas é bom. Né? E o pior é o que é novo e o que é ruim. Né? O que é novo já é mofado. É pior. Esse velho, se Getúlio é velho, é um velho bem enxuto. Né? O velho tá com tudo, nem precisa de Viagra. Né? Bota o retrato do velho outra vez. Exatamente. Bota o retrato do velho. Esse velho tá com mais potência do que muita coisa nova aí, mas que já tá decadente, já tá broxa, já tá. Não dá para mais nada. Né? Luciano Huck é a coisa mais arcaica que tem no Brasil. Tabata Amaral é o que tem de mais arcaico no país. Djamila, G10, que coisa arcaica, que coisa. Porque tudo isso é colonial. Né? Tudo isso se daria muito bem no Brasil colônia, que é o que eles querem voltar. Só que o Brasil não vai ser mais colônia de ninguém, porque o Brasil já se emancipou. Né? O Brasil não vai dar passos atrás, o Brasil não vai retroceder. O povo brasileiro não vai abaixar a cabeça para mais ninguém. Né? Histórica ao longo da história. Pode ser que em alguns momentos se aceite mais alguns servilismos, algumas dominações, mas a longo prazo não vai, porque o tempo não para e a história não volta. Então, essa turma de Luciano Huck, Armínio Fraga, Djamila, Paulo Guedes, fiquem sabendo que vocês não serão vencedores nesse país, não. O tempo de vocês já passou. O tempo da colônia já acabou. O Brasil é independente e vai afirmar sua independência mais cedo ou mais tarde. E vai afirmar sua independência com base nos princípios permanentes que regem a organização nacional, que regem a organização do país. E esses princípios estão consubstanciados no trabalhismo. Né? No trabalhismo de Getúlio, de Brizola, de João Goulart. Né? O trabalhismo é o futuro do Brasil, é o próprio Brasil potência, o Brasil grande, o Brasil generoso, que já existe em potência e existirá como ato nas próximas décadas. Exatamente, Quintas. A atualidade, né, do trabalhismo. Ele é atual sempre. Né? Como os elementos de Euclides ou com a lógica aristotélica. E é engraçado, né? Quando a gente estava falando da questão do trabalhismo como um humanismo, porque ele funda na sua carta revolucionária, né, um ideal de dignidade humana, e a inspiração filosófica, né, que está na plurigênese da CLT, né, que tem origens positivistas, como a gente já colocou aqui, que tem origens no abolicionismo, que tem origens bonifacianas. É engraçado, que eu sou formado em filosofia, né? Não me considero filósofo, porque não sou, me considero no máximo um operário das ideias, mas o Bonifácio, você estava falando da obra do Bonifácio, que é pouco comentada, né? Que é pouco falado. Bonifácio era um homem, tal como Getúlio, de extrema erudição, né? No campo da ciência, tem até um minério, Andradina, que é batizado com esse nome em homenagem, né, ao José Bonifácio. Posso estar enganado, mas ele tem uma obra na área de mineralogia, né? E ele também tem uma formação em filosofia. E o pouco que se fala do Bonifácio é que ele seria um iluminista, né, nos trópicos. Não, ele já é a antropofagia antes do antropofágico. Ele já não é mais iluminista, né?
Porque o que ele tenta realizar, o que os Andradas tentam realizar na Constituição de 1823, como você bem citou, é esse ideal de emancipação humana, mas que já tem um traço de originalidade brasileiro. Por exemplo, a universalização da educação. Está lá todo um esforço, né, da Constituição de 23, se a gente examinar o documento, ela não se realizou, né, mas de expansão do ensino, né, para a população em geral, para os libertos, para aqueles que seriam libertados do jugo da escravidão. A ideia de uma reforma agrária está lá no nosso filósofo Bonifácio. E se você pegar as reformas de base do Jango, nos anos 60, a reforma agrária ainda está lá também, né? Então, esse Brasil, esse ideal trabalhista, essa filosofia que é o trabalhismo, né, insisto nisso, assim como o liberalismo é uma filosofia, os liberalismos, né, assim como o marxismo e os marxismos, né, constituem uma filosofia, o trabalhismo também constitui uma filosofia, né? Esse Brasil nasce da cabeça de esse ideário, né? Esse complexo de ideias nasce da cabeça do Bonifácio, como Palas nasce da cabeça de Zeus, né? E a questão que se coloca nesse momento histórico, né, é a seguinte: fizemos uma revolução de independência, assisti o seu vídeo aqui do canal, desmistificando a independência do Brasil, acho sensacional, falando das guerras de independência, né? Ou seja, a independência do Brasil é uma luta revolucionária, é a primeira revolução, né? Que é parcialmente vitoriosa, porque os Andradas foram presos e exilados, e o projeto bonifaciano não se realiza completamente. E a segunda revolução brasileira é a Revolução de 30. Então, nós temos um Bonifácio para o século XIX, um Vargas para o século XX. E tal como você falou, o trabalhismo vencerá, né? Porque esse é o sentido da nossa história e o sentido da justiça da nossa história. Agora, nos falta, né, vamos dizer assim, o receptáculo da história do século XXI. Né? E quando você fala, uma ironia muito boa, de algumas personagens da política e da intelectualidade no mundo atual, eu acho que esse é um aspecto muito relevante, Quintas, porque hoje não existe, pelo menos do meu ponto de vista, eu acho que do seu também, nesse ponto, nós pensamos bem parecidos, né? Não existe um partido e não existe uma figura, né, um líder político capaz de incorporar, né, o trabalhismo, que é o sentido da nossa história, né? E é engraçado isso que a gente está colocando. Você falou da importância das greves, né, de 1917, 18. Teixeira Mendes, quando escreve o opúsculo A Incorporação do Proletariado, que está na gênese da CLT, né, ele já coloca a questão trabalhista e sugere, né, ele que era um filósofo, grande filósofo, como você falou, fez essa bandeira linda, que é a bandeira do Brasil, nos salvando do vexame de ter aquela cópia, né, que foi a proposta do Rui Barbosa, que tem suas qualidades, né, mas aquela cópia vexatória da bandeira dos Estados Unidos. Mas o Teixeira Mendes coloca nesse opúsculo, né, a incorporação do proletariado nesse contexto. E ali ele coloca esse ideário: olha, é preciso criar, né, uma legislação social, uma legislação do trabalho, né? Por quê? Porque a realização da independência, da terceira independência, né, a realização da liberdade nacional, né, ela não vem com essa falsificação ontológica de derrubar estátuas. E eu não falo isso aqui contra uma esquerda identitária, porque muitos são ingênuos, e eu não desisto deles. Eles virão para o nosso lado.
eles virão para o nosso lado. Os ingênuos virão para o nosso lado, né? Porque eles vão perceber a verdade da nossa história, né? E tem um episódio interessante, Diógenes, o cínico, né? De acordo com Diógenes Laércio, que escreveu a vida dos filósofos, né? O Diógenes, ele era um filósofo, ao que parece, muito performático, de acordo com as fontes antigas, né? Tem uma história do Diógenes, o cínico, que ele fica conversando com as estátuas, né? E aí, a história não é bem assim, eu vou contar mal contada, mas o sentido é mais ou menos esse. Aí parece que chega alguém e pergunta para ele: ô Diógenes, o que você está fazendo aí, meu filho? Você está conversando com as estátuas? Né? Aí parece que ele vira e responde: pois sim, estou aprendendo a ser ignorado. Né? Então essa falsificação ontológica da liberdade, que é ficar por aí derrubando estátuas, os ingênuos, né, eles vão abandonar isso daí e vão descobrir o sentido e a verdade da nossa história, né? Porque esse negócio de ficar derrubando estátua, pelo amor de Deus, é brincadeira. Parece que outro dia desse derrubaram até a estátua do Suassuna. Aí parece que acho que o filho dele comentou que a neta disse assim: vai ver, não derrubaram não, papai. Do jeito que está o Brasil, ele se jogou.